extraordinário, depois do mês de julho de férias, começa justo no dia desse grande santo que é Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, fundador também da comunidade dos redentoristas. Vamos comentar um pouco sobre a vida desse santo. O Evangelho de hoje também fala de que os operários são poucos, por isso ele suscita santos em comunidades religiosas em todos os tempos, até o fim do mundo será assim. Então este grande santo, também conhecido como grande moralista, que trabalhou arduamente para escrever a sua teologia moral, e graças a ele hoje temos essa ciência, e estudamos e aplicamos graças a esse santo, o método de Santo Afonso. Este santo, desde menino, não gostava de ouvir falar senão de Deus e das coisas santas. Confessava-se 2 vezes por semana. Visitava a igreja muitas vezes no dia. Entregava-se muito à oração e ouvia missa todos os dias. Então isso desde menino, desde criança, com certeza seus 7, 8 anos. Uma vida tão diferente dos meninos atuais. Mesmo distou até da nossa vida também. Então ia muitas vezes à igreja durante o dia e assistia a Santa Missa todos os dias. Depois foi advogado de causas onde teve um engano, e foi este o motivo porque deixou aquela ocupação. Ouvindo uma voz que lhe dizia: Afonso, que fazes ainda no mundo? Que fazes, pois, ainda no mundo? A qual respondeu: Senhor, eu aqui estou, que quereis que eu faça? Foi aqui quando ele de todo se entregou a Deus. O seu pai queria muito que ele tomasse o estado matrimonial como uma princesa. Porém, ele nunca deixou a sua vocação divina, ainda que seu pai, por isso, ficou diferente com ele. Começou por ali ensinando doutrina aos meninos, catecismo, visitando, consolando e servindo os pobres nos hospitais. Também se foi ajuntando com os padres missionários e catequizava os meninos enquanto eles faziam as missões. Daqui foi resultando o ser ele um santo missionário. Os redentoristas são missionários, a congregação que ele fundou, Então, desde pequeno, ele já tinha esse contato com os padres missionários e acabou fundando uma congregação que produziu um fruto extraordinário na conversão dos pecadores, encaminhando inumeráveis almas para o céu e com a sua doutrina, exemplo, escritos e missões. Até o seu pai depois dizia: foi o meu filho o que me fez conhecer a Deus. Costumava reunir o povo à noitinha, por então estar mais desocupado dos cuidados do mundo. Ele fazia nessa hora as suas instruções. A sua doutrina era confirmada com milagres. Estando ele a pregar sobre Nossa Senhora, foi arrebatado, e um raio de luz brilhante como o raio do sol saiu da imagem da Santíssima Virgem e veio tocar no seu rosto. Aqui todo o auditório exclamou: milagre, milagre. Já por mais vezes tinha sido arrebatado em êxtase por espaço de 1 hora diante da mesma Senhora, e ela mesma lhe tinha aparecido, enchendo-o de uma celestial alegria. Foi o fundador da congregação do Santíssimo Redentor. Aí viveu privado das mais ordinárias comodidades da vida.
O seu sustento constava de um caldo insípido, alguma fruta e pão negro sem fermento. Jejuava todos os dias, disciplinava-se muitas vezes na semana, até derramar sangue. Continuamente trazia cilícios, cadeias de ferro e a mortificação de Jesus Cristo. Ele excedia a todos os companheiros nas mortificações do corpo, cujos instrumentos, só de os ver, faziam tremer. Trazia sempre o seu pensamento em Deus, e podemos dizer que a sua vida foi uma contínua oração. Andou mais de 30 anos em missões, todo consumido com os trabalhos apostólicos. O modo de vida que tinha nas missões concorria muito para a conversão dos pecadores, porque todos o viam em contínuos trabalhos pelas almas, não deixando o púlpito, senão quando ia para o confessionário, onde passava todo o dia e muitas vezes parte da noite. Até se esquecia dos seus próprios interesses, somente para se ocupar com Deus e com as almas. Um dia, estando ele a confessar até a tarde, ainda em jejum, foram chamá-lo para tomar alguma refeição. E disse ele: Nós não viemos aqui para comer, mas sim para ganhar almas para Deus. No meio dos seus trabalhos, conservava-se sempre recolhido e em tão perfeita união com Deus, que só de o ver se convertiam os pecadores. Não perdia um ponto de tempo, e como era homem dos mais sábios naquela época, empregou todos os momentos livres a compor livros. As suas obras andam por uns 70 volumes. O pontífice Pio VII declarou que todos os seus escritos estavam isentos de erro, que não continham coisa digna de censura e que as suas doutrinas se podiam seguir com inteira segurança. Depois foi feito bispo, aceitou este emprego com as lágrimas nos olhos. Aceitou sim por obediência e para não ir contra a vontade de Deus. Sendo bispo, não abandonou o seu modo de viver de religioso. Pregava todos os sábados de Nossa Senhora, visitava todos os anos o seu bispado. Nessas visitas compunha discórdias, desterrava escândalos, fazia reparar e ornar as igrejas e finalmente socorria outras necessidades. No fim da sua vida foi quando ele teve as maiores tentações. Não tinha descanso nem de noite, nem de dia. Continuamente suspirava e invocava os santíssimos nomes de Jesus e Maria. Porém, venceu todas essas tentações, entregando-se nas mãos de seu confessor. Assim findou os seus dias neste mundo, tendo sofrido, por glória de Deus e salvação das almas, grandes mortificações, cruzes e trabalhos. Ora, imitai-o, meus irmãos, sequer em algumas coisas que bem podeis. Ouvi a missa todos os dias, quando puderdes, confessai-vos todos os meses, se não for 2 vezes na semana como ele. Ensinai os ignorantes, assim como ele. Nunca vos esqueçais de Deus, assim como ele. Trabalhai na vossa salvação de dia e de noite, assim como ele fazia pelos mais. Sobretudo, entregai-vos às direções de um padre espiritual, assim como ele. Fazei muito por imitar os santos, se vos quereis ajuntar com eles lá no reino dos céus. Então, essa foi a vida de Santo Afonso Maria de Ligório, que sirva para nós como inspiração, também como modelo de vida. Alguns vêm para os seminários, para as casas religiosas, buscando outra coisa, senão a Deus.
E quando vem o exemplo dos santos, que tudo padeceram e sofreram, cruzes terríveis, tentações, grandes obstáculos, porém eles procuravam a Deus, queriam a Deus, amavam a Deus, como Santo Afonso buscava sempre incessantemente, aí sim, se consolidou a sua vocação e também o céu, a sua salvação. Nós devemos também isso, quando procuramos um seminário, uma casa religiosa, devemos procurar ali a Deus, a nossa santificação, alcançar a santidade, não procurar outras coisas, como vimos na vida de Santo Afonso, luxos, modas, será coisas importantes, honras, riquezas, glórias desse mundo, que passam. A única coisa que não passa é Deus, como dizia também Santa Teresa. Então, que esses santos sirvam para nós de exemplo, que a nossa vida, com certeza, talvez não vai ser assim como desses santos, não? Mas tirar algumas coisas que nos possam ser úteis, sobretudo, bons propósitos durante esse retiro. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebida. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.